Agradecemos hoje a presença da nossa irmã Valéria da Corte Rossi Farias, autora do livro Evolução da Consciência Religiosa. Valéria é uma santista de nascimento, que está fora desde 1990, morou no Mato Grosso, atualmente mora em Cuiabá. E direto de lá está aqui para repartir conosco o seu aprendizado e os seus estudos sobre a evolução da consciência religiosa. Seja bem-vinda à nossa casa, que o Mestre Jesus e a corrente te ilumine e te guie. Muito obrigada. Boa tarde. Primeiro, agradecer pela oportunidade de estar aqui, de ver os amigos, né, que aqui estão, e trazer um pouco da nossa mensagem para vocês, tá? Essa parte desse livro aqui, que eles pediram para eu mostrar para vocês, é a primeira parte. A segunda parte está no forno. Como ele é editado pela Federação Espírita do Mato Grosso, existe lá um conselho editorial bem rigoroso, ele está pronto, mas está em revisão ainda pela comissão, então ele demora um pouco para ficar pronto. A segunda parte dele. Essa primeira parte vai tratar do aparecimento da humanidade até o nascimento de Jesus. E a segunda parte vai tratar de Jesus até a regeneração planetária. Tá? Vamos lá. Outra coisa, não se assustem com os slides, tá? Eu não vou ler aquilo tudo, nem vou me prolongar, a gente vai se restringir ao tempo necessário. Mesmo porque palestra que passa de 45, 50 minutos, começa a dar sono, né, gente? Não tem jeito, tá? Então, vamos lá. A motivação da gente escrever isso aqui, eu estava contando para a G a história, mas vou ser bem rápida. Comecei a me interessar e estudar, né? Querer entender como é que as coisas se deram. Porque tanta gente fala de Bíblia, fala de Moisés, fala de Noé, fala de Adão. Falei, gente, onde é que está cada um desses aí? Isso existiu, não existiu? Está na Bíblia, não está na Bíblia? Jesus falou de um, falou de outro? E aí eu comecei a estudar e acabei chegando nesse ponto. Outra questão, né? Opa, aqui. Esse aqui acho que mostra, né? O que me chama ao estudo? A fé racional. Por que eu sou espírita hoje? Eu sou espírita por causa da fé racional. O que me atraiu para a doutrina foi a possibilidade de entender aquilo que se fala, aquilo que se diz, de entender até aquilo que eu não posso entender, porque a minha inteligência não alcança, né? Aquela história que a gente escutava quando era criança, não pode, por quê? Porque não pode e acabou. Não, isso não existe. Vamos entender. Então, a fé racional me trouxe para o espiritismo. E eu fiquei no espiritismo por causa que o Chico ensinou para a gente e insistiu com isso. O que salva a gente não é o espiritismo, é a caridade, né? E caridade não é oferecer a moeda que sobrou no bolso. Caridade é benevolência, né? É perdão, é indulgência. Pode ser até moeda depois. É essencialmente o bem-querer do nosso irmão. Isso me manteve na doutrina, tá? E aí a gente lembra de Kardec que falou isso para nós sobre a fé inabalável, porque ela é racional, em 1864, e lembra João Paulo II, o Papa, que em 1983, se não me engano, vem falar sobre a fé racional também. Tá? Não existe fé se ela não for racional. Fé que não é racional é fanatismo, não é fé. Vamos lá. Opa, eu só mudo o negócio errado. Bom, evolução, crescimento, desdobramento, consciência. Exterior é a consciência que eu tenho aqui, da mesa, da cadeira e tal. Mas a consciência interior, o conhecimento do meu eu, do que é o bem, do que é o mal, do que é o certo, do que é o errado, tá? Religiosa, aí nós temos duas discussões, né? Relegere de Cícero e religare de Lactâncio, depois Agostinho. A gente gosta muito de falar sobre religare, né?
religião, nos religarmos à criação, ao divino. Tá? Acho que é essa. A consciência religiosa começa a surgir no ser humano quando ele se torna ser humano. Quando ele sai do reino animal e passa para o reino nominal. É o que a gente entende hoje. É isso que faz diferenciar um animal comum do reino animal do animal homem ou ser humano que sai do reino animal. Ele começa a entender que existe alguma coisa acima dele, que é o criador e que é o comandante das situações. Porque a gente vê no mais atrasado, digamos assim, com todo respeito, né, dos indivíduos humanos, essa crença em alguém superior. Mesmo que ele chame do raio, do trovão, ou seja lá do que for, né? E a gente passa por tudo isso aqui, que no livro a gente especifica mais, né? Por todas essas digamos, esses entendimentos de religião, que ainda prevalecem em algumas situações, né? Como o politeísmo, se mistura com o antroposomorfismo na Índia, por exemplo, no hinduísmo, né? Xamanismo, que anda meio que novamente em voga em algumas situações, ainda existe isso aqui, tá? Mas o que a gente vai se preocupar hoje? Entrar em detalhes disso aqui, claro que não, que se a gente, uma palestra não seria suficiente, né? Mas a gente vai lembrar do politeísmo, do enoteísmo e do monoteísmo essencialmente, tá? Por que eu botei druidismo aqui? Alguém lembra? Por que Allan Kardec usou o pseudônimo Allan Kardec? Alguém lembra? Participar, gente. Acabar a minha atenção aqui, da primeira palestra em Santos, espírita pelo menos. Quem era Allan Kardec e não Denisard Leon? Allan Kardec foi um pseudônimo que ele utilizou de uma encarnação que ele teve como druida, né? Por isso que a gente lembrou aqui, tá? Mas, na verdade, importante para nós é aqui, ó. Porque a gente parte de um politeísmo, várias divindades, vários deuses, egípcios, romanos, gregos, etc. Passa pelo enoteísmo para depois entrar no monoteísmo. Ah, Valéria, o que é enoteísmo? Estranho. Vamos lá. Um dia eu acerto esse negócio. Vamos lá. Monoteísmo e enoteísmo, qual é a diferença? Monoteísmo é a essência do monoteísmo, é um Deus só mesmo. É um Deus único, universal, para todo mundo. É o nosso monoteísmo, tá? E o que é o enoteísmo? É um Deus só, mas é um Deus meu. Do vizinho é outro, pode ter outro, não tem problema, tá certo? Ah, como assim? Mas funcionava assim. Abraão, patriarca Abraão, que se fala muito. O monoteísmo dele era esse aqui, ó. Porque se vocês pegarem a Bíblia, várias ocasiões, várias passagens, ele vai falar no Deus de Israel. Significa que tem outro Deus de alguém lá, né? E citam outros deuses, né? Eu tenho que estar olhando para ela aqui, senão... Citam outros deuses também. Então não era um Deus universal, o Deus dele, que era o Deus que o protegia de todos, né? Não era o Deus universal, que é o mesmo Deus justo comigo, com vocês, com o indivíduo que mora na faixa de Gaza, com o indivíduo que mora na Ucrânia, com o indivíduo que mora na Polônia, com o indivíduo que mora em qualquer lugar, não do planeta, do universo, na verdade, né? Esse enoteísmo durou muito tempo, tá? Na verdade, na Judéia só se estabeleceu o monoteísmo real muito tempo depois do êxodo de Moisés, tá? Acho que é esse. Acertei. Uma das primeiras manifestações monoteístas foi no Egito, na verdade, né? Que foi o Avenalfis IV. Aqui tem muita discussão,
Alguns dizem que, na verdade, era um enoteísmo, porque haviam outros deuses, mas, na verdade, a doutrina não era monoteísta mesmo. Que a doutrina dele acreditava num Deus único universal. Embora houvessem outros, né? Havia outros deuses lá no Egito, mas a doutrina dele era universal. E o interessante é que a gente fala muito em Jesus como um morador do sol, né? O espírito solar, né? E o símbolo que ele usava era esse aqui, era o sol. Para representar a divindade dele, que ele dizia que era universal, que era monoteísta. E ele tentou implantar isso, ele não conseguiu, evidentemente, porque haviam muitos interesses, havia uma classe sacerdotal gigantesca no Egito, que vivia daquela situação, né, inclusive, de ter vários deuses, de prestar suas homenagens, suas vendas, suas coisas, de ganhar a vida claro que proporcionalmente à época, com relação à religiosidade do povo que acreditava que haviam muitos deuses. Hoje, 2000 anos depois de Jesus, né? Quantos anos depois do Espiritismo? 1857, o Livro dos Espíritos. Alguém faz as contas, né? O doutor José Nilson falou do Evangelho, né? E a gente ainda tem tanta dificuldade de quebrar algumas barreiras porque as pessoas ficam apegadas àquilo que elas acreditavam lá atrás. Vocês imaginam, há 4.000 anos, como é que a coisa era, né? Onde o conhecimento era bem mais restrito e a divulgação se fazia boca a boca, gente, que não tinha nem papel ainda, tá? E o preparação para o alvorecer da nova era? O que a gente fala? Porque até agora a gente está falando do tema aqui, né? Evolução da consciência religiosa. O ser humano evoluiu com a sua consciência religiosa e se preparou para o alvorecer de uma nova era. Alguém me ajuda com relação a essa nova era? O que é essa nova era? Me ajuda? Alguém já ouviu falar que nós vamos entrar numa outra fase, na fase de regeneração, de um planeta que sai da expiação? Essa é a nova era, tá? E aí, eu lembro de Francis Thompson, que não era espírita, era um poeta, e que falou essa frase. Algumas pessoas eu já vi dizendo que essa frase é do Gandhi, mas não, é do Francis Thompson, tá? Por um poder imortal, todas as coisas estão ligadas entre si. Não se toca numa flor sem incomodar uma estrela. Tudo está interligado. Não tem jeito. Tudo está interligado. Então, desde o surgimento do planeta, desde o surgimento do sistema solar, desde o surgimento do universo, desde o surgimento de tudo, tudo está interligado e vai levar a alguma coisa. Num momento, no nosso mundo pequenininho, a gente só vai pensar na nova era aqui no planeta melhorzinho. Isso é um universo pequenininho, tá? Olha só o exemplo, vamos usar isso como exemplo. Se eu tenho um punhado de sementes de trigo, cai uma semente na terra, aquela semente, ela já estava destinada a virar pão? Estava. Aquela semente ia virar pão. Como é que eu sei? Eu não sei. Quem sabe é o poder imortal, que controla isso aqui. Essa aqui é um exemplo que eu gosto muito. É muito interessante. Porque olha só. Numa ejaculação, 200 a 400 milhões de espermatozoides, mais ou menos. É um bocado de bichinho correndo, né? Tudo correndo na mesma direção. Só chega a 200, mais ou menos. Se eu estiver errado aqui, tem algum matemático para me ajudar? Se eu estiver errado aqui, me ajuda, tá? Mas só um entra no óvulo. Então, de 200 a 400 milhões, só um vai fecundar o óvulo. Foi por acaso?
Ou tinha uma força imortal controlando aquela condição genética necessária para a fecundação daquele óvulo, para que aquele embrião fosse da forma como foi predestinado a ser. Tá? Então, nada é por acaso. Assim como a sementinha que caiu no chão ia virar pão, ela e outras, né? Daqueles 200 ou 400 milhões de espermatozoides, um só ia virar uma criancinha junto com o óvulo da mamãe dele, né? Então, tudo aqui é uma preparação, tá? Do barro, eu falo do barro, lógico que uma simbologia. A da centelha divina, que a gente não sabe nem de onde é, se a gente já era uma pedrinha, o que a gente era, virou um vegetalzinho, virou uma bebinha, virou uma plantinha, virou um bichinho, virou um mamíferozinho, virou gente. Até a gente virar anjo. Eu tenho essa notícia boa para todo mundo aqui vai virar anjo, eu não sei quando, mas vai virar anjo um dia. Eu garanto que vai depender um pouco da vontade da gente também, do esforço. Tem uns que teimam e ficam lá atrás, né? Nós, por exemplo, devemos ter teimado muito. Então, tudo é evolução, sempre. Desde o primeira criatura que aprendeu a mexer com o instrumento, até o ser humano que aprendeu a conviver amorosamente com os seus irmãos. Isso porque eu tenho que acreditar na onipotência, na onipresença e na onisciência de Deus. Deus sabe qual é a semente que vai virar pão. Deus sabe qual é o espermatozoide que vai fecundar o óvulo que vai trazer uma vida à Terra. Quem criou o sistema solar? Me ajudem. Quem foi que criou o sistema solar, gente? Jesus Cristo. Um espírito crístico criou o sistema solar. Mais ou menos 4,7 bilhões de anos, diz a ciência. Eu não entendo disso aí, mas eles dizem que é esse aqui. 4,7 bilhões de anos. E quem criou o planeta Terra? Jesus. Tá? Um pouquinho depois. Pouca coisa, eu acho que é uns 4,3, 4,4 bilhões de anos o planeta Terra, tá certo? Foi a ação do Cristo. Cristo vem da palavra ungido, aquele que recebe o encargo de Deus, e aí vai. Né? A gente pode até discutir, mas é mais uma palestra para falar sobre o significado da palavra Cristo. Ele criou o sistema solar e o planeta Terra. E criou os outros planetas também, que estão aqui em volta da gente, né? Claro. Eu fiz aqui uma linha do tempo, mais ou menos, para a gente entender o que a gente discute aqui, até aqui. Daqui para frente é o outro livro, é a segunda parte. Então, o que a gente sabe da ciência, que pode mudar amanhã, porque a ciência amanhã descobre alguma coisa e muda isso aqui. Tá? Homo sapiens, somos nós. Quando a gente apareceu na Terra, mais ou menos de 200 a 150 mil anos. Tem essa variação de entendimento aí, mais ou menos. Tá? E o tal do patriarca Abraão. Como eu não tenho isso na ciência, e nem tenho isso no livro de história, não tinha papel na época, né? Nem computador também não tinha, não. Então, a gente tem que ler na Bíblia. E aí a gente vai tirando a informação. Então, é uma variação de 2000 a 1700 a.C., mais ou menos. Depois nós temos o José, não é o pai de Jesus, é o José que foi para o Egito e que levou a família nessa data. Depois nós temos lá o Akhenaton, que começou com monoteísmo, um pouquinho depois. Aí a gente tem Moisés aqui, que tem duas versões, que olha, vocês vejam a variação aqui, é muito grande, né? Dá uns 300 anos de diferença. E depois nós temos Jesus. Depois de Jesus, pontuei, claro, né, gente? Não dá para colocar todas as informações. Pontuei Francisco de Assis, porque para mim, a luz
de Assis está aqui, o Sol de Assis, né? E a doutrina espírita, tá? Para a gente ter uma ideia de tempo, colocar na cabeça mais ou menos como é que as coisas foram. Porque até então eu misturava tudo, né? Não conseguia separar uma coisa da outra, né? Quem veio antes, quem veio depois, por quê, né? E aí a gente vê, por exemplo, vamos ver onde é que eu quero chegar. Aqui a primeira manifestação de desenvolvimento de um animal que poderia chegar ao Homo sapiens, do que seria o prenúncio da humanidade, 2 milhões de anos. Aí veio passando por várias fases, para a gente chegar no Homo sapiens, 130, 140 mil anos atrás que somos nós, tá? Da Bíblia, para a gente resumir, porque a gente vai entrar no assunto Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento. O Novo Testamento, que é Jesus, vai estar na segunda parte nossa, porque agora nós estamos estudando do aparecimento da humanidade até Jesus. Então, nós vamos estar aqui atrás. Nós somos espíritas, certo? Nós seguimos o Evangelho cristão, né? Não, é só para confirmar, porque nós estamos aqui, né, gente? Aqui serve alguma coisinha mais histórico, talvez algum ensinamento. Mas o nosso ensinamento é Jesus que está aqui, né? É só para confirmar. Porque tem alguns que confundem, né? Só para a gente dizer. E aí, Valéria, você veio do Mato Grosso para falar mal da Bíblia, né? Para falar mal dos outros? Não, não vim. Eu vim para fazer uma análise racional, porque eu sou espírita. Tá? A gente tem que idolatrar a Bíblia. Eu estava conversando isso com a minha irmã. Tem algumas linhas, algumas denominações religiosas que odeiam a idolatria, né? Já ofenderam os católicos porque idolatram Nossa Senhora, chutaram santa na igreja, lá na televisão e tal, né? Mas idolatram a Bíblia. Idolatram a Bíblia, o livro, andam com aquilo lá. A Bíblia Nossa Senhora. Não tem um mínimo de racionalidade quando lê um livro que tem muitos textos sagrados, tem muitos textos importantes, o nosso evangelho está dentro dele. Mas, gente, foi um compilado de um monte de papel, traduzido não sei quantas vezes e mexido não sei quantas vezes. Então, no mínimo, temos que ser racionais quando a gente lê aquilo. Porque se a gente for fazer uma análise literal, a gente vai matar nosso vizinho com uma espada, porque Deus mandou. É verdade. É verdade. Tem essa passagem aqui em Samuel, que ele manda matar até os camelos, as ovelhas e as crianças mamando. Está lá em Samuel 1, tá? Então, a nossa análise tem que ser racional. Aí entra a minha análise racional. Como é que era feito o cálculo que é colocado na Bíblia? Não, Adão, que é o primeiro homem que surgiu na Terra, nasceu em 4100 a.C. Mas 130 mil anos já existia o ser humano na Terra. Não faz sentido. Né? Quem foi Adão? Não sei. Pode ter sido uma pessoa lá, uma história lá, que alguém registrou, que alguém contou de um para outro, né? A tradição oral. Mas não foi o primeiro homem da Terra. Tá? Passei de novo. Não. Ixi. Vamos? Aí a gente fez um esqueminha rápido para poder tentar entender isso aqui. Na Bíblia, no Antigo Testamento, tá, gente? Adão teria vivido nesse período aqui. Adão teve 3 filhos homens. Ah, é? Primeiro ser humano, casou com a Eva, que foi um pedaço da costela, não sei o quê, 3 filhos homens. E aí, como é que foi o resto da humanidade? Eu não conheço outra forma, não sei se vocês têm algum outro jeito. Não conheço, né? Ah, não, mas aí se você ler para frente, depois tiveram outros filhos. Irmão, então se tiveram outros filhos, então os irmãos casaram com as irmãs. Mas Deus não proibia isso? Então não é
exatamente dessa forma que a gente tem que entender a história, né? É de uma outra forma. Aí teve vários filhos, tal, surgiu uma sequência de... Aí surgiu Noé. Noé teve a história da arca, né? Do dilúvio. Morreu todo mundo de novo, só sobrou a família do Noé, que também tinha 3 filhos homens. Mas, gente, que negócio de conta é essa? Né? Não tem jeito isso aqui. Agora, houve algum fenômeno que aconteceu atmosférico, com enchente? Tem vários registros em outras civilizações. Na Babilônia, se não me engano, a gente registrou, porque a minha memória também não é tão assim, né? A epopeia de Gilgamesh, que está registrado, que aconteceu alguma coisa assim. Então, pode ter acontecido realmente uma enchente, pode ter acontecido alguma coisa assim que se passou de a história, né, como tradição oral, contando a história. Mas o mundo não acabou na água, mesmo porque cadê essa água? Ela foi para onde? Evaporou para onde? Foi para a Lua? Foi para onde? Né? Nós estamos num planeta, vamos ser racional. E se ele tinha 3 filhos, como é que depois veio Abraão, gente? Não é? Não, vamos ser racional. Aí veio Abraão. Filho descendente de Sem. Aqui tem várias gerações, né? Na Bíblia, no Antigo Testamento, você vai ver que Cã, um dos filhos de Noé, deu origem ao Egito e Babilônia, para eles. Eu coloquei aqui escuro porque, lógico que isso é questionável, porque já tinha gente lá, tá? Não foi bem assim. Jafé teria dado origem aos gregos, também não faz sentido. E os filhos de Abraão, Isaac e Ismael, um deu origem às tribos árabes e o outro deu origem às tribos israelitas. Olha só, tudo aqui é filho de Sem, não é? Tudo é descendente de Sem, né? Todos são descendentes de Abraão, israelitas e árabes, né? Eles são primos, então, né? São primos. Vamos lá. Aqui é rápido, só para a gente ter uma ideia. Isaac teve um filho chamado Jacó. Jacó teve 12 filhos. Eu só coloquei 3 aqui para a gente entender isso aqui. Levi. Moisés era descendente da família de Levi. Davi era descendente da família de Judá. E Jesus, descendente da família de Judá e de Davi. Benjamim gerou a família da qual Saulo de Tarso, era descendente. Então, os 3 aqui eram primos, tá certo? Indiretamente, porque foram várias gerações, mas eram descendentes de Jacó. Tá certo? Moisés, Jesus e Paulo. Vamos andando. Não vou passar isso tudo, prometo para vocês, vai ser mais rápido, tá? Aí a gente volta lá, lembra do Sem, do filho do Noé? Que depois nasceu um monte de gente, mas nasceu o Jacó, que teve o Isaac e o Ismael. O Ismael deu origem às tribos ismaelitas, que são os árabes, né? E o Isaac aos israelitas. Portanto, quando você ouvir a palavra semita, são os descendentes de Sem. Semita, descendentes de Sem. Portanto, semitas são árabes e judeus, não são só judeus. Quando você ouvir falar antissemitismo como fosse só contra judeu, a pessoa está usando o termo erradamente. Tá? E aí a gente tem toda essa confusão que a gente faz, né? Israel, o que é Israel? Você tem 2 sentidos. Israel, você tem um país, uma nação que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial por um decreto, por uma lei. Criou, pegou um pedaço lá, agora aqui vai ser um país. Isso é uma coisa. Da onde eles tiraram o nome? De Jacó, era o apelido de Jacó. Jacó era chamado de Israel. E eles foram buscar isso na história deles e colocaram o nome no país. Tá? Então,
Essas confusões que a gente faz. Ah, o que é judeu? Ah, judeu israelense? Não, israelense é o cara que nasceu no país chamado Israel. Judeu é o cara que professa a religião judaica. Tem um bocado de muçulmano morando em Israel. Tudo bem que eles não podem votar, mas isso é outro assunto político que não interessa para nós, né? E as línguas que se falavam, tal. Jesus falava o aramaico porque era o que o povo falava. É uma língua morta. Alguém sabe o que é Yiddish? Era a língua que os judeus falavam quando eles estavam na Europa. Na época do nazismo, era a língua que eles falavam entre eles. Além do alemão, lógico, eles eram alemães. Tá? Eles não falavam hebraico. Hebraico era quase uma língua morta. Quase. Ainda existia. Eles ressuscitaram o hebraico depois de que foi criado Israel, o país, e que teve todo o movimento sionista. Eles foram recuperar o hebraico, porque a língua que eles falavam na Europa era o Yiddish. Quanta coisa chata, né? Vamos lá. Só para a gente relembrar e conseguir, porque às vezes a gente vê aqueles filmes de Hollywood, ou então até umas novelinhas que passam na televisão, aí você vê Noé usando calça, né, os caras usando camiseta, completamente fora do contexto, né? Então, só para a gente lembrar, tá? Calendário não existia. Então, não dá para dizer quando nasceu Abraão, quando nasceu Noé, quando nasceu ninguém, porque eles não tinham calendário, eles não controlavam o tempo. Não tinha registro em cartório de nascimento, não. Então, acordou com o sol e dormiu com a lua, acabou. Não tinha. Ah, durou 1000 anos. Isso é a criação, né? Que foi colocada lá. Escrita, olha só. Não vou eu. Escrita. Apareceu com os sumérios. Mas os judeus, eles foram usar muito depois. Bem depois do Êxodo que eles começaram a usar a escrita. Papiro, que vocês sabem que não é papel, no Egito. Pergaminho, que é couro. O papel em si, 150 depois de Cristo. Esse papel que a gente usa para escrever. Não tinha papel, não tinha tinta, não tinha caneta, muito menos bique para vender, para comprar na vendinha da esquina, né? A Judéia só se organizou muito tempo depois do Êxodo, mas é muito tempo. Do Êxodo, que eu digo, quando Moisés saiu com o povo, vocês já viram o filme é Charleston Heston, né, Márcia? Aquela coisa toda do mar abrindo e tal. Saiu, foi tudo para lá. Aquilo não foi assim da noite para o dia que organizou. Aquilo levou anos e anos. Teve guerra aqui, guerra ali, morreu um, entrou outro. Mudou de Deus, voltou ao politeísmo, até se organizar a nação judeia onde nasceu Jesus. Isso levou muito tempo. Ninguém era alfabetizado, quase ninguém. Mulher, então, não estudava. As mulheres eram proibidas de estudar. Eu até sugiro, eu acho que alguém aqui já assistiu esse filme, né? Yentl. Só que isso aqui é do começo do século passado, a história. Vocês imaginam no tempo de Jesus, as mulheres eram proibidas de estudar. Ninguém sabia ler nem escrever. Até a Idade Média a situação era essa. Então a gente tem que entender como era a situação. Como é que as pessoas viajavam? A pé. A pé. Então, não podia ter uma distância, como daqui no Mato Grosso, que eu peguei um avião e vim. Porque se eu viesse a pé daqui para o Mato Grosso, eu ia levar quanto tempo para chegar, né? As distâncias eram menores, sim, porque o cara ia a pé. Quem tinha um cavalo? Na Judéia, provavelmente ninguém, só os romanos. Se o cara fosse muito bem de vida, ele ia ter um burricozinho para andar, né? A gente tem que entender a situação da época. Como é que viviam esses grupos familiares? Primeiro, viviam em clãs, assim, ó, em barracas, literalmente. Assim viveu o Noé, assim viveu o Adão, assim viveu o Abraão, assim viveu a turma do Moisés por muito tempo. Eram clãs familiares que viviam desse jeito, pastoreio, nômade,
ficavam até mais de que ano num local onde tinha água, onde tinha condições. Acabou a condição, vamos mudar. Não tinha nação. A nação apareceu depois. O que eles conheciam do mundo? Esse vermelhinho aqui, quando muito. Isso é o mundo. Eles conheciam isso aqui. Os romanos, quando expandiram ao máximo, conheciam isso aqui. Aí Noé faz um barco e fala que coloca um bicho de cada espécie da família, né, o casalzinho. Não tem condição, né, gente? Entendeu? Não faz sentido. Então, eles não conheciam. Então, tudo que acontecia naquele espaço deles era um mundo para eles. E era assim que eles registravam as coisas. Aqui, rapidamente, só para passar, não, senão a gente toma muito tempo. As cidades citadas na Bíblia, elas existem hoje, vocês vão ver aonde? No Iraque, no Irã, tá? Onde está o Líbano. São sítios arqueológicos hoje, né? Então, a questão de datação é aquela que a gente falou. Eles não tinham calendário, eles começaram a usar calendário depois do Êxodo também. Eles começaram a usar o calendário, no Egito eles usavam o que os egípcios usaram. Quando eles saíram, eles começaram a se adaptar a um calendário que era dos cananeus. E aí eles começaram a contar o tempo. E como é que eles começaram a contar o tempo? A partir do nascimento de Adão para eles. E aí alguém criou essa data aqui. Não sei quem foi. Não, Adão nasceu há 4.100 anos, então em 4.100 anos começou o mundo. Então essa é a contagem judaica hoje. Tanto é que o ano para eles é esse aqui, né? Porque eles não consideram o nascimento de Jesus e o marco antes de Cristo, depois de Cristo. Então, para eles, o ano zero está aqui, 4.100 antes de Cristo. Para nós, né? Para eles é ano zero. Mas isso aconteceu depois que Moisés saiu do Egito, que começaram a se organizar nesse sentido. Isso aqui eu coloquei só como exemplo, para a gente ter uma ideia de como a gente hoje, com toda a ciência, com toda a tecnologia, não sabe nada ainda. Não sabe nada ainda. Ah, o ser humano apareceu 130 mil anos. Tá. Acharam esse sítio arqueológico aqui. Vocês estão vendo que isso aqui é uma construção. Se tiver alguém que é engenheiro aí, isso aqui não é para qualquer um levantar, né? Tem que ter projeto, tem que ter estrutura para fazer isso aqui. Esculturas bem elaboradas, tudo. Isso aqui tem mais de 11 mil anos. Mas como assim? Se há 10 mil anos, o ser humano estava no período neolítico. O que significa isso? Ele é coletor-caçador, ele vivia em caverna. Ele não tinha condição de construir isso aqui. O ser humano não tinha condição de construir isso aqui, ou eu não sei se ele tinha. E eu estou aprendendo agora. Então, a nossa ciência ainda está aprendendo. Com tudo que a gente tem de condição de saber, a gente ainda não sabe. Né? Vocês imaginam isso há 2 mil anos atrás. Que juízo de valor eu poderia fazer se nem informação eu tinha, nem calendário eu tinha. Isso aqui é muito interessante. Quem tiver interesse em ver, eles deram esse nome aqui, Göbekli Tepe, tá? E dataram isso aqui de mais de 11 mil anos atrás. E estão fazendo outras descobertas. Falando de Adão, Eva e Noé rapidamente. Noé conhecia isso aqui, então pode ter acontecido aqui uma enchente? Pode. Pode ter acontecido o fato aqui, tá? A história que está lá é incompatível, Para construir aquela arca seria mais ou menos isso aqui, ó. 8.000 metros cúbicos de madeira, meu cunhado pode me ajudar aí. É madeira pra caramba. Para carregar nas costas e para serrar na mão. Não tinha aço, tá, gente? Não tinha aço. Não tinha se desenvolvido serra de aço ainda para cortar isso aqui. Juntar um bicho de cada espécie. Eu queria ver quem veio buscar uma sucuri aqui no Pantanal, né?
Aí o que aconteceu com eles? Eles vieram uma vez com Abraão, Abraão deu uma aprontada aqui no Egito, o faraó pegou, mandou ele de volta, ficou pouco tempo. Eles viviam, como eu falei, de forma, né, eram tribos nômades, passaram necessidade, porque o planeta cicla, há momentos de escassez, estavam passando fome e vão para o Egito, que no Egito lá era organizado, já era bem organizado, então vamos lá buscar comida. Ele deu uma aprontada aqui, né? Ele ofereceu a esposa para o faraó, dizendo que era a irmã dele. Não era muito mentira, porque era meio irmã, né? Mas ele ofereceu pro faraó, poxa, uma mulher bonita, tal, né? Aí o faraó descobriu que era irmã dele e falou, ai, cara, mas vocês não têm caráter, eu vou mandar vocês embora. E mandou embora. Tá, beleza. Então isso aqui foi rápido. E depois aconteceu da mesma forma com o Jacó, que era neto de Abraão, que também migrou para cá. Só que aqui ele ficou 400 anos mais ou menos. Então eles ficaram morando aqui 400 anos, para depois o Moisés tirar eles daqui. E em 400 anos, gente, muita coisa muda, não é? O Brasil existe há quanto tempo? 500? Eu gosto de falar de Cuiabá, que tem 300, né? Fica mais ou menos ali, entendeu? Vocês falam a mesma língua que o bandeirante que chegou aqui falava? Vocês usam a mesma roupa? Vocês têm o mesmo costume? E nós somos todos brasileiros? Não, né? Você imagina um povo que migra para outro país e passa 400 anos lá, se ele conserva exatamente como ele era? Claro que não, né? Houve uma adaptação, houve um aprendizado, houve uma mudança nesses 400 anos, tá? E essa história de Abraão é interessante também, né? Porque Abraão, a esposa Sara, todo mundo conhece, não tinha filhos, né? Não tinha filho, não tinha filhos, e aí a história é longa, mas vamos resumir. Aí ele resolveu ter um filho com a serva, que provavelmente era de origem egípcia, que veio com eles quando eles saíram. E ele teve um filho chamado Ismael. Só que aí, de repente, a mulher apareceu grávida. E aí, quando nasceu o filho da esposa, né, não pode ficar os dois, vai dar confusão. Né? Aí pega a escrava, a serva e o filho e manda embora no deserto. Simples assim. Tá? O que aconteceu aqui? Ismael fundou a tribo dos ismaelitas, que deu origem à nação árabe de hoje. E Isaac, o filho dileto de Abraão, deu origem aos hebreus ou israelitas, né? Tá certo? Essa é a história, verdadeira, tá lá, tá escrita. Cada um interpreta de uma forma, mas está escrita literalmente assim, tá? Então, vocês já viram um livro da nossa literatura que chama Esaú e Jacó? É muito interessante. Quem estudou literatura aí do meu tempo, na escola, tinha um livro lá, Esaú e Jacó, né? Por causa da história de Esaú e Jacó. Eles eram irmãos gêmeos. E um tomou a progenitura do outro para levar vantagem, né? Tem essa história também. Mas a gente vai ficar por aqui. Então Jacó, que ficou com a progenitura, apelidado de Israel, por isso daí vem a palavra Israel, que hoje tem o nome do país, teve 12 filhos homens, que as mulheres não contavam, tá, gente? Não contavam as mulheres na época. Que originaram as 12 tribos de Israel. Não tem as famosas 12 tribos de Israel da história? Vem daqui, mais ou menos daqui, tá? Vocês lembram da história aqui? Como é que foi? O filho mais novinho era o José, e ele gostava do José, os irmãos ficaram no raiva do José, e venderam José. Para quem? Para os ismaelitas, que eram mercadores, e eles nem lembravam que era um primo deles, e eles levaram José para o Egito. E daí é que eles vão depois para o Egito também. E passam os 400 anos lá. Essa é a história, tá? Na Bíblia diz o seguinte, e isso aqui eu acho interessante para nós, migraram do clã de Jacó 70 pessoas. Pessoas, não eram só homens, eles falam literalmente 70 pessoas. Era o clã dele. Tá, 70 pessoas, guarda o número.
Moisés no Nilo, a história de Moisés no cestinho no Nilo, não sei se alguém já foi no Egito ou pelo menos viu no WhatsApp. Impossível é ruim de falar, mas é bem improvável, né? Porque aquilo é infestado de crocodilo, o rio Nilo é o maior rio do mundo, não ia sobreviver, não tinha jeito. Então a gente sabe que aquela história também é uma história que não está bem contada, tem várias teorias, tem um espírito chamado Rochester que conta muito essas histórias, mas a FEB não gosta muito dele. Tem uma confusão com o Rochester. Então a gente procura até não citar muito, né? Para não ter problemas. Mas o Moisés estava lá. Que Jesus falou que ele estava, então ele existiu, né? Porque em Jesus acredita. Enfim, no Êxodo, 300 a 400 anos depois, entraram quantas pessoas? Qual foi o número que eu falei? 70, né? No Êxodo havia quantos? 600 mil homens. Se eu somar o dobro mulher, mais criança, não sei o quê, gente, não dá essa conta. A expectativa de vida naquela época era muito pequena. As crianças, mais de 50% de crianças morriam quando logo que nasciam, a mortalidade infantil era muito alta, muita mulher morria de parto, né? Não tem como ter tanto de gente. Além disso, como é que sobrevive esse tanto de gente no meio do deserto? Não, porque Deus mandava isso, porque aí começa as justificativas, né? Não faz sentido, tá? Outra coisa, no filme, não lembro, Márcia, se o faraó morre embaixo das águas do Nilo. Mas, enfim, não tem nenhum faraó que se enquadre no período que tenha morrido no Nilo. Todos eles têm tumba e já acharam lá as respectivas múmias. Então, não tem essa história, tá? O que Moisés deixou para a gente? Por que é importante a história de Moisés? Porque Jesus cita Moisés. Porque ele deixou duas coisas importantes, tá? Primeiro, os 10 mandamentos. E segundo, uma nação monoteísta. Que ela se organizou como uma nação monoteísta, porque Jesus vinha trazer essa mensagem do Deus único universal. Para isso, foi a preparação para a vinda de Jesus. Tudo isso. Tá? Os 10 mandamentos. Quem escreveu os 10 mandamentos? Alguém pode me ajudar? Alguém falou aí. Quem foi? Escrita direta. Alguém já ouviu falar em psicografia, né? Só que nesse caso é direta. Quem estuda o Espiritismo sabe que nas pesquisas de Kardec havia algumas situações de escrita direta. Então, possivelmente, deve ter sido alguma coisa assim. Que ele veio com alguma coisa escrita. E não foi ele que escreveu. Uma escrita direta de, provavelmente, um espírito de luz que trouxe a mensagem. Né? E aí Kardec vem explicando para a gente exatamente isso. A gente tem que entender as circunstâncias, por isso que a gente está estudando, em que Moisés estava vivendo. Era um povo doido, indisciplinado, tudo maluco, né? Que não nem esperou um pouco, já queria arrumar um Deus lá de qualquer um para adorar, e toda aquela confusão, e ele teve que se adaptar a essa situação. E o que ele trouxe para nós de importante foi isso aqui. Tá? A gente lembra ali, não vou citar, que no Antigo Testamento nós temos 48 profetas, muitos citam a vinda de Jesus, inclusive Elias, tá? E interessante que Jesus, tem essa passagem de Jesus na sinagoga, quem tiver interesse de ver Lucas, capítulo 4, é muito interessante que Jesus lê a passagem onde é profetizada a vinda dele. É muito interessante isso aqui, tá? E lembrar que essas pessoas que a gente está lembrando aqui, não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com o Antigo Testamento, mas foram precursores também, porque foram espíritos iluminados, pessoas extremamente inteligentes, que vieram trazer muito desenvolvimento para nós.
também foram precursores, tá? Com Pitágoras, olha, Sócrates, Platão. Alguém já leu? No Evangelho há uma citação sobre Sócrates e Platão, né? Aristóteles, Arquimedes, os sábios do Oriente, tá? Todos eles foram precursores. Eu acho interessante Arquimedes a alavanca, né? Me dê alavanca e um apoio que eu levanto o mundo. E a preparação da vinda de Jesus, que a gente lembra Emmanuel, A Caminho da Luz, que é um texto muito grande, mas é muito bonito, que fala a quantidade de espíritos puros e de luz que vieram para preparar e para receber Jesus. Alguns, a gente cita aqui rapidamente, né? Zacarias, Isabel, que eram pais de João Batista, Maria, José, Simeão, Ana e Joaquim, que eram os pais de Maria, né? E quanto tempo demorou para essa criatura conseguir encarnar? Para ver toda aquela preparação para a reencarnação. Vocês já devem ter estudado isso, né? O espírito vai ser preparado, o perispírito vai ser encolhido, entre aspas, né? Para poder habitar o corpo de uma criança, ao esquecimento das memórias, para não haver conflito. Varia muito. Uns falam em 1000 anos, outros falam em 2000 anos de preparação para a encarnação de Jesus. O único entre nós e Deus. Impressionante, né? Como é que isso está escrito lá? Timóteo, que escrevia o que o Paulo ditava, e ainda há algumas denominações religiosas que dizem que a gente pode falar através de outras criaturas que... Não, você fala com fulano que ele fala com Deus, ele te atende, né? Só tem esse aqui mesmo, não tem jeito não. A nossa linha é direta, graças a Deus, né? Mais rápido. Tá certo? Então, lembrando de Jesus, aqui 1000 a 4000 anos de preparação, tá? Só para lembrar, encarnou só uma vez, criou o planeta, criou o sistema solar, tá? É um espírito crístico. E eu tenho mais uma notícia para vocês. Além de anjos, vocês vão virar Cristo também um dia. Mas ninguém gostou muito, porque todo mundo lembrou da paixão de Cristo, né? Só que vai demorar um pouquinho ainda, tá, gente? Enfim, é isso que a gente tinha que passar. Na próxima etapa, nós vamos falar de Jesus até a regeneração planetária. Tudo isso preparando a gente para sair de um planetinha onde a gente tem muito sofrimento, muita dor, para um planeta um pouquinho melhor. Esse planeta de regeneração não vai ser paraíso não, tá? E está lá escrito também, várias passagens, João falou, Pedro falou, né? Não vai ser nenhum paraíso, porque ainda vai ter a questão material muito forte, né? Muito pronunciada ainda, mas a gente vai conseguir melhorar um pouquinho, vai deixar um pouquinho o nosso orgulho, né? As nossas mágoas, os nossos rancores, e entender que não tem outro caminho para a gente ser um pouco mais feliz. Obrigado pela paciência. Essa era a notícia que a gente tinha para passar para vocês. Obrigado, Gi. Meus agradecimentos, principalmente à casa, Gi, Johnny, né? A minha amiga Luci.